Bora, fiel, Dorival Júnior oficialmente apresentado. Se liga no que a Lili trouxe pra gente, muitas informações dessa tarde do Corinthians. Amanhã não, quarta-feira já tem jogo pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. E o Dorival terá um treino aí pra a equipe poder colocar a cara dele no elenco. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Enfim, Dorival Júnior oficializado por lá. Direto com o Corinthians, a Lili Nascimento chegando aqui com a gente para atualizar as informações desta segunda-feira. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Vou falar uma coisa, hein? O vento aqui não para, mas os ventos sopram. Dorival, finalmente anunciado oficialmente pelo Corinthians, contrato até dia 31 de dezembro. Ele não chega sozinho, tá? 31 de dezembro de 2026, tá? Para que fique claro, até o final do mandato do presidente Augusto Melo. Então, com a comissão técnica, juntamente com o Dorival Júnior, tem o Lucas Silvestre, que é o filho dele, o Pedro Soteiro, os dois como auxiliares técnicos, e o preparador físico, o Celso Rezende. Então, ele chega com mais 3 pessoas para compor a comissão técnica. A expectativa é que amanhã, por volta de meio-dia, 1h, ele seja apresentado oficialmente, até porque a estreia será na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino na próxima quarta-feira. A gente contou durante todos esses dias, né, toda a novela aí que envolveu a chegada do técnico Dorival Júnior. Inclusive ontem ele esteve em um dos camarotes lá no Maracanã, acabou presenciando uma derrota bem complicada ali para o Corinthians, mas a estreia dele mesmo à beira do gramado será na quarta-feira. Nesta segunda-feira à tarde, ele se apresentou aqui no CT Joaquim Grava, conversou com todo o elenco, participou do treino. É aquele treino mais teoricamente falando, né, porque é uma recuperação muscular dos jogadores que atuaram por mais de 45 minutos, então eles fizeram um trabalho interno na academia e é claro que o Dorival pôde conversar com todos os atletas ali, já passaram um pouco sobre o trabalho dele, porque treino mesmo assim, ele terá um antes da partida. Será na terça-feira, amanhã, antes do jogo pela Copa do Brasil, mas agora é oficial pelo Corinthians, tá no site. Dorival Júnior, novo treinador do Timão até o final do mandato do presidente Augusto Melo, 31 de dezembro de 2026. Gláucia. Boa, Lili, obrigada pelas informações. Qualquer coisa também, só chamar por aqui. Dorival, enfim, anunciado. Ontem estava lá no Maracanã, acompanhou esse jogo entre Flamengo e Corinthians e viu muita coisa, né, amigos, que ele precisa ajustar. A gente já até sabia que o Corinthians chegaria mais desgastado, é bem verdade, por conta do meio de semana, mas não competiu. Um time que não competiu e mostra muito também a diferença, não só de elencos, mas de trabalhos, né? De Flamengo e Corinthians. Dorival aí, sério, será que passava pela cabeça de Dorival? Talvez pedir demissão antes de assinar. Você acha que é melhor, Fabinho? Fabinho, obrigada pelo convite. Valeu. O Corinthians, pelo menos, se é que o Dorival precisava, o Corinthians ficou exposto e mostrou tudo o que ele precisa fazer. E não é um trabalho simples de fazer. É muita coisa. Muita coisa. E questões que ele não vai conseguir mexer. Por exemplo, assim, um elenco... Olha que você olha o Flamengo, entra Bruno Henrique, né? O Flamengo começa a botar jogador num nível, numa qualidade absurda. E ele, no banco de reservas, quem que ele tinha para mudar? Thales Magno, Coronado. Então, existem diferenças. Sim. Diferenças que pesam muito ao longo de uma temporada, com este festival de jogos um atrás do outro, que quando você arrebenta o time numa partida, você não consegue modificar na outra. Vai ter que repetir. Por exemplo, questiona-se hoje muito uma baixa de rendimento do Carrilho. Cara, mas vai ver a quantidade de jogos do Carrilho. Né? Nível alto, né? Num nível alto. Então você vai arrebentando os caras. E o time, assim, no coletivo, descompactado, setores distantes, posicionamentos completamente equivocados, bola parada é um horror, com a bola rolando não fica longe disso. Então aquela equipe do final do ano passado, ela deixou de existir, embora com os mesmos jogadores, exceto o Garro, ainda ganhou o Angileri, que é um bom lateral. É superior àqueles que estavam jogando. Mas, assim, com o Garro, se perde a conexão entre o meio de campo e é uma conexão que modificava, elevava o jogo de Yuri e de Memphis e, ao mesmo tempo, também impactava no jogo do centro do campo. Por isso que ele é uma ligação, né, que os argentinos chamam de enganche. É bem perfeito, acho que dá o sentido, né, do que é um jogador desse tipo. Então o Corinthians tem problemas.
Vamos ver o que prometeram para o Dorival em relação à janela, mas ele tem muito trabalho para reconectar os setores do time, fazer o time... Aí é duro falar isso, né? Fazer o time correr um pouco mais, porque você pegar a intensidade do Flamengo no início, o Flamengo estava assim, com um tanque cheio e um motor violento. E o Corinthians já estava derrubado logo no início, e aí foi tomando gol. Mas olha, ele vai ter muito trabalho, Glaucio. Vamos ver, o campeonato é longo, mas as coisas mudam rapidamente. Tão rapidamente que quem tá legal sabe quem é, que tá fora dos holofotes, o Red Bull, Bragantino. Com o Fernando Seabra começou a ganhar. Técnico, Seabra. Começou a ganhar. Aí você vê Palmeiras, né? Você vê Palmeiras, Flamengo, Red Bull Bragantino. Peraí, fora do campo tem alguma coisa em comum esses times? Né? Também faz a diferença. O ambiente político do Corinthians é trágico. Então ele não facilita o trabalho de nenhum treinador. E isso o Dorival não vai conseguir lutar. Ele não vai conseguir mover as peças, porque aí o jogo é bruto, fora de campo. Eu acho que o Dorival é capaz de melhorar o Corinthians, de formar um time mais organizado, mas ele vai ter muito trabalho. Ontem o Corinthians foi submisso ao Flamengo. E o Corinthians, ele cometeu o maior erro que alguém pode cometer hoje no futebol brasileiro, que é dar liberdade, dar campo para uma equipe que é um esquadrão. O Flamengo, além de ter muita qualidade individual, de ter um elenco poderoso, ele tem um trabalho tático que consegue extrair o máximo do potencial desses talentos. E o time tem uma mentalidade de não pisar no freio. Joga em outra rotação. E ontem o Corinthians, desorganizado, ainda muito vulnerável defensivamente, sem compactação, como o Calçado falou, e extremamente passivo. Obviamente existe uma diferença de investimento de qualidade hoje. Mas o time titular do Corinthians, se organizado, se ajustado, pode fazer uma partida honesta. Ontem a atuação do Corinthians não foi aceitável. Obviamente tem muito mérito do que o Flamengo conseguiu construir para, né, dar essa goleada e amassar o Corinthians. Mas são muitos os problemas. O time quando tem a bola, distante. O time quando não tem a bola, passivo, sem concentração, sem estar mobilizado, desorganizado, correndo errado. E aí, de fato, deve ter assustado o Dorival. Eu acho que o time ideal do Corinthians, titular, ainda precisa de contratações para a linha defensiva. É uma fragilidade que o Dorival não vai conseguir resolver sem contratações. E aí tem que se analisar o cenário do clube. A parte política, a parte financeira. Será que o clube vai ter essa capacidade de entregar peças necessárias, principalmente para um sistema defensivo? Entregar mais jogadores de velocidade para você ter um repertório para modificar o panorama de uma partida. O Corinthians precisa disso. A notícia para o torcedor com a chegada do Dorival, eu acho positiva. É um bom técnico no mercado de clubes. Só que, de fato, é um cenário que ele vai pegar pela frente aí, até de tentar recuperar a confiança desses atletas, né? Tem que ver até que ponto a pancada bateu no vestiário, porque ontem o Flamengo passou o carro sem dó e nem piedade. Vamos dar uma olhadinha nos técnicos que já caíram neste início de Campeonato Brasileiro. 6 rodadas para 5 demissões. Saiu o Mano Menezes no Fluminense, chegou o Renato Gaúcho. No Santos, o Pedro Caixinha foi embora. Ainda não temos um substituto, segue o César Sampaio substituindo. No Grêmio, Gustavo Quinteiros foi mandado embora, veio o Mano Menezes. No Corinthians, depois do Ramon Dias, quem chega é Dorival Júnior. Vamos lá. O Corinthians, quando tem 2 camisas fortes, uma de um lado e do outro, e 2 times que investem bastante no futebol, e o Corinthians se investe bastante no seu futebol, você só tem esse 4-0, que poderia ter sido 6, foram 2 bolas na trave, mais esse lance aí, que quase foi gol, enfim. Você só tem uns quase 6-0, quase um 7-0, se o outro também colaborar muito com você. Senão você não tem. Você vai perder o jogo, mas você não tem um 4-0, muito menos 6-0. E o que o Corinthians fez ontem foi colaborar. Marcar fofo. Essas tabelas todas que a gente está vendo, tudo entrada pelo meio. Seu Carrilho, seu Bidon, seu Ranieri. O Corinthians é o time que joga com 3 volantes e não joga com nenhum. É o time que joga com 3 volantes e todo mundo chuta da entrada da área. Então, os emocionados falavam, não, o Donelli é fraco, é braço curto e tal. O Hugo Souza tomou 2 gols de chute de fora da área. Por que tomou? Porque os caras acertam o chute
e porque não adianta ter goleiro se você fazer o que o time está feito. Acerta o chute com tranquilidade. Com tranquilidade. O corpo, olha o gol, né? Fica tudo muito mais fácil. Sim. O Flamengo tinha 3 jogos no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e eu discordo do seu início lá. Ele perdeu, ele empatou com o Inter, empatou com o Vasco e ganhou bem do Juventude. Ele tinha 55% de aproveitamento no seu estádio, jogando aí e tal. Então o que o Corinthians faz ontem é uma atuação vergonhosa, é uma atuação que colabora para esse 4-0, que poderia ter sido bem mais. Uma atuação, o Romero fala em falta de postura, e ele quis dizer isso daí que eu estou exatamente falando. Marcar fofo, com outras palavras. Porque alguém lembra aí do Flamengo fazendo esse monte de tabela contra o Central Córdoba? Sabe por que ninguém fez? Porque o pau cantou. Porque é assim que você tem que jogar. Ou você joga dessa maneira, a Vera com um time bom como esse do Flamengo, ou você vai passar vergonha como o Corinthians passou. Olha lá as tabelas. Vamos lá, vamos tabelando, vamos entrando na área, vamos jogando, é driblinho, é rolinho. E isso daí, cara, no futebol profissional, que o adversário já é mais forte que você, já tem um elenco muito mais forte que você, tem mais dinheiro, tem mais investimento, tem uma diretoria muito mais séria e tudo mais, já é difícil. Se você colaborar dessa maneira, fica ainda mais difícil. Por falar em melhor elenco, só uma curiosidade, olha esses 4 jogadores. O Corinthians não tem nenhum jogador de beirada de campo, tá, no elenco, 0, nenhum de velocidade e tal. Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Michael. O Flamengo tem 4 no banco. O Corinthians não tem nenhum nem para jogar caras de beirada que poderiam mudar o panorama. É só para ilustrar a diferença de momento aí financeiro e tudo mais entre os dois clubes. Detalhe, não é que é de arrecadação. O Flamengo fechou aí 1,3 bilhão. O Corinthians fechou 1,1 bilhão. Esses dois arrecadam pra caramba e quase parecidos. Só que um fez a lição de casa, diminuiu sua dívida drasticamente, o outro vai explodindo a sua dívida. Não, mas o Corinthians tem 8 volantes, né, Vessão? Pra quê? Tem o jogador mais caro do país. É isso, e tá vendo? Então, assim, não é... Entendo o que você tá dizendo, você tem razão. É que é muito mais macro que eu tô dizendo, né? Não, você tem razão. Mas ainda assim o Corinthians investiu no Memphis. Então, o Corinthians não, né? Não é ele. Sim, mas a briga, marca, né? Então, assim, eu acho que tem escolhas que são mal feitas, né? Aí, eu acho que o Memphis não é uma má escolha de jeito nenhum, mas não teria como escolher 2. A marca queria o Memphis. Então, a marca manda, põe o Memphis, beleza. Agora, você ter 8 volantes, ter uma zaga que não se confia e não ter jogador de lado de velocidade, tá na conta da gestão. E aí, só um agravante, não é dinheiro. Um agravante aí, o Orlando, eu até entendi a tentativa no 4-3, de novo, o Romero com 1 e o 2 na frente, só que, então, eu achei ok a escalação, ok. A única ressalva que dava para fazer era, você jogou na quinta, chovendo absurdamente, um campo pesado. Félix Torres fez aquele ato completamente imbecil, deixou o time com 10 minutos. 80 minutos jogando nessa canseira. O mínimo que você teria que fazer é, cara, eu fui à Vera quinta-feira num cansaço lascado, joguei 80 minutos com 10 homens. Esses caras não vão aguentar suportar o Flamengo no Maracanã. Você talvez poderia ter revigorado. Só que aí entra o interino. O interino, o que ele tá o interino faz o quê num banco? Evitar o máximo de estresse interno de grandes mudanças ou tirar jogadores que vinham jogando. É normal, qualquer interino faz isso. E o Orlando falou, vou fazer o feijãozinho com arroz, não arrumo muita confusão aqui e tá tudo bem. Então, e aí entra a possibilidade para mim que eu acho que o Dorival deveria estar na beira do campo, ele poderia tomar atitudes que o Orlando, por exemplo, não tomou. Ele acertou sexta de manhã, teria ido à tarde para o CT, trabalhado, mesmo que do lado do Orlando, no sábado treinado o time, domingo ia para o jogo e se fosse goleado, tivesse sido goleado junto, mas estivesse na beira do campo. O Corinthians... Tem uma questão burocrática, Vessa? Mas você resolve, ele estava livre no mercado, ele não tem problema. Então, mas se resolve, mas
o Dorival... Então, houve essa reluta nisso. Então, mas o eu Dorival, acho que... o Dorival tá exposto, ele foi ao jogo. Então... Ele tava lá. Ele foi no vestiário. Então, Isso diz até mais. Né? Ele deu E o palestra Maracanã, pré-jogo qualquer um pode ir. e pós-jogo. Então. Na reza ele tava lá. Exato, o Corinthians... Então, vamos tirar o Orlando total dessa história, né? Porque o Orlando não tem nenhuma responsabilidade nenhuma. A questão é, a partir de um momento em que um time de futebol, primeiro acha que ganhou o ano com o Paulista, depois da primeira derrota, o principal jogador demite o técnico numa entrevista e depois ele sai... Aconteceu alguma coisa de grave com o Memphis Depay? Se não aconteceu, o que ele fez foi deixar os caras na mão. Ontem sim. Né? Porque tava perdido já o negócio. Ele toma um chute na canela. Vamos ver. Certo, eu já tomei na cara. O time tá perdendo de 4-0. Não dá pra o senhor Memphis Depay tem muito mais responsabilidade que Orlando Ribeiro. Em tudo que está acontecendo com o Corinthians agora. Na camisa 10, no tratamento do Garro, na demissão do técnico e no seu salário mais alto do país. E ele deixou o time na mão. A questão é que os jogadores do Corinthians, talvez pelo título paulista, tenham uma inebriação. Ou o Corinthians, ou qualquer time do país, pode ser o Flamengo, joga a Vera ou ele perde de qualquer um. Perde do Huracan, perde qualquer um. E ontem não foi esquema tático. Inclusive o Flamengo. Não é esquema tático, porque o Corinthians jogou 1000 vezes nesse sistema, certo? É que o Corinthians... o que é marcar fofo? O Corinthians não se empenhou na partida, não tem comando, é um time acéfalo, não tem comando. E aí... o trabalho do Dorival vai ser muito grande, vai ser nada. O trabalho do Dorival simplesmente é dar um norte, um comando a um time sem comando. Ele sabe fazer isso. Agora, primeiro ele precisa ter condição legal de fazer isso. E ele não tem. Senão ele estaria na beira do campo. Em todo o clube ele foi para a beira do campo. Ele não pôde ir ao campo. Não é que ele recusou como o Tite. Eu não quero estrear contra o Corinthians, eu não vou. Ele foi. Ele estava lá. Só que ele não podia rubricar a súmula, né? Então, eu acho que o Corinthians é aquilo. É isso que me preocupa. Não me preocupa, porque o Corinthians não se preocupa. Ah, não. Né? Sim, não devia me preocupar, vai. Exatamente, o Corinthians não se preocupa com ele mesmo. Né? Então, essa é uma questão. O presidente deu a cartada populista de contratar o técnico da seleção brasileira, só que o técnico da seleção brasileira não pode estrear. Mas ele não anunciou até agora. Nós estamos aqui a rede do Corinthians. Por que o Corinthians não anuncia a contratação de um técnico na rede oficial? Porque ele não pode. A gente estava lembrando fora do ar aqui que o Diniz, numa situação muito similar, assumiu o São Paulo e foi, né? Eles não quiseram, as duas partes não quiseram. Eles quiseram tratar às 18... É a mesma coisa que Arnaldo, tá acontecendo com o Santos. Eles quiseram tratar às 18 horas do domingo como um ponto de virada do clube. O que ficou para trás, às 18 horas para trás. Estamos vendo. Então... Exatamente, estamos vendo. O clube e a diretoria e o Dorival quiseram tratar assim. Ou seja, foi considerado um jogo descartado. Esse não conseguiu. Eles quiseram vida nova a partir de domingo, 18 horas. Trataram dessa maneira. Não é assim. Futebol não é assim. Então é isso, Efel. O Dorival Júnior apresentado aí. Mano, eu não sei como que o Vessone aguenta esses caras aí, mano. Pelo amor de Deus. Eu mal coloco o corte desse programa aqui, porque eu também não suporto. Só coloco às vezes pra complementar mesmo. Mas, cara, não dá, cara. Esses malucos são insuportáveis. O Vessone quase perdeu a linha ali com o maluco ali. Mas tem que aguentar, né? Então é isso. Dorival apresentado agora. Novo trabalho, segunda-feira, vida nova. Então é isso, concordo com o Vessone. Melhor apresentar agora, segunda-feira. Dorival aí vai ter um treino amanhã. Eu acho que não sei se ele chegou a treinar o time agora à tarde. Mas amanhã, certeza que ele vai treinar a equipe. Mas não vai ser aquele treino, né? Já porque na quarta-feira já tem Copa do Brasil, Novo Horizontino fora de casa. Meu amigo, se o Novo Horizontino vira o Barcelona lá na casa deles, cara. O último jogo nosso lá que foi 0x0, se não me engano, ou 1x1. 0x0, né? A gente tomou um amasso ali, cara, estilo Flamengo agora. A diferença é que os caras não fizeram gol lá. Então, cara, se esses caras entrar mole, quarta-feira, vai tomar pau, quarta-feira vai tomar goleada no primeiro jogo da Copa do Brasil, mano. Eu não sei o que tá acontecendo com esses caras não, mano. Não é possível. É muita falta de vontade, não estão se empenhando, não estão correndo, não estão marcando. Vai se ferrar, mano. Dorival, espero que ele consiga ajustar isso daí, arrumar isso daí, porque senão, meu amigo, a cobrança vai ser forte. E quando a Gaviões, a torcida começa a cobrar, aí o bicho pega, mano. E a gente não quer mais um ano e ficar brigando contra o rebaixamento, né? Os caras aí têm qualidade não pra brigar pelo título brasileiro. Eu sei que não dá, muito fraco pra brigar. No brasileiro você tem que ter um elenco pra rodar entre as competições de Copa, a Copa Sul-Americana, no caso do Corinthians, Copa do Brasil, mas tem que jogar agora a Vera. Todo jogo de brasileiro é final, cara. Tem que botar isso na cabeça dos caras, é final todo jogo de brasileiro.
e a temporada não tá ganha. Agora eu vou concordar com o Ante ali, né? A temporada não tá ganha só porque ganhou o Campeonato Paulista. Então, bora arrumar essas coisas aí e começar a jogar bola. Então isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Informações, notícias, todos os dias aqui pra Fiel Torcida. Então até o próximo, valeu, é nóis.